Bom dia! O Jornal do SES começa agora com os seguintes destaques. Cresce o número de jovens que entram cada vez mais cedo para o mundo do alcoolismo. Índice de reprovação nos exames de direção está acima da média. Semana da Comunicação agita campus do SES com o tema Redes Sociais e Sustentabilidade. E nas dicas de saúde vamos esclarecer dúvidas e mostrar curiosidades sobre o vegetarianismo. O número de jovens que entram de forma precoce no mundo do alcoolismo vem crescendo em Juiz de Fora. A repórter Ana Paula de Supoi mostra os transtornos para quem tem o costume de beber. O consumo de bebidas alcoólicas é o hábito social mais antigo e disseminado entre as populações. Em Juiz de Fora, o número de jovens que consomem bebida alcoólica só está aumentando. A Secretaria Nacional de Antidrogas divulgou que 1 em cada 6 jovens de 14 a 17 anos exageram na bebida de pelo menos uma vez ao ano. Muitos adolescentes entram neste mundo por sugestão de um colega, por curiosidade ou para aparecer perante seu círculo de amizade. Mas muitos não sabem dos riscos que estão expostos. O gastroenterologista Dr. Alberto Moutinho disse que o jovem que começa a beber muito cedo e com frequência pode ter consequências graves no organismo. A intensidade de como isso acontece varia. Se uma pessoa já tem na genética propensão para absorver o álcool de forma mais rápida, a facilidade de se desenvolver o vício, o alcoolismo, é muito maior, por exemplo. E quais os transtornos psicológicos que esses jovens adolescentes podem ter ao longo da vida? Primeiro é o vício, né? O jovem que começa a beber muito cedo, muito provavelmente ele vai beber para o resto da vida. E isso pode trazer vários transtornos, né? Transtorno de ansiedade, transtorno de déficit de atenção, próprio equilíbrio do jovem, né? Raciocínio, eu acho que mexe com essa área toda do jovem. Ainda de acordo com o gastro Dr. Alberto Moutinho, quem consome aproximadamente meia dose de vinho, 1 de conhaque, 2 de uísque, 3 de cerveja, ao longo de 10 anos, pode ter uma cirrose. Jennifer, por que você optou por não consumir bebida alcoólica? Porque eu não gosto de nada que tire meu equilíbrio, assim. Eu acho que quando a gente bebe, a gente fica muito fora do nosso real, assim, do que a gente realmente é. Então acaba que a gente distorce um pouco a nossa personalidade, assim. E como que você se sente quando você sai com seus amigos? Eu acho que varia, depende muito. Se eu sair com alguém, todo mundo que bebe, às vezes eu me sinto um pouco assim, um pouquinho excluída, mas não é sempre não. Acho que varia muito do ambiente que você tá. Tomás, com que idade que você começou a beber? Com 13 anos de idade. E qual o motivo? Por que você resolveu começar a ingerir bebida alcoólica? Porque todos os meus amigos já bebiam, todos amigos e amigas já bebiam, frequentemente. Existe uma lei que proíbe a venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos, mas é fato que a fiscalização ainda é pouco rigorosa. Uma onda de assaltos no Alto dos Passos está assustando moradores, lojistas e frequentadores do bairro. Nossa equipe foi até o local para mostrar a situação e os transtornos da violência. Desde fevereiro, vários assaltos a lojas vêm acontecendo na zona sul da cidade. Em 3 casos, a descrição feita pelos lojistas do assaltante é muito parecida, o que faz com que os proprietários das lojas acreditem que o mesmo homem assaltou 3 lojas, uma no bairro São Mateus e 2 no Alto dos Passos. Estamos aqui com a lojista Vera Lúcia Campos, que teve sua loja assaltada. Bom dia, Vera Lúcia. Como aconteceu o assalto em sua loja? Um rapaz entrou na loja, ele estava bem vestido, de óculos escuros com a bolsa na mão. Quando a atendente se encaminhou para atendê-lo, ele anunciou o assalto. E quais foram os prejuízos que vocês tiveram? Felizmente, os prejuízos foram poucos, porque a gente não tem o hábito de deixar dinheiro na loja. Ele levou o celular da loja, celular da atendente e um dinheiro pessoal da atendente. E quais são as medidas de segurança que vocês estão tomando diante dessa situação? A partir de agora, nem mesmo o celular a gente deixa na loja. Todo o dinheiro ao longo do dia é recolhido e retirado. A gente prioriza a compra com cartão, por exemplo, e bolsa. Nada de pessoal, nem nós, nem dos atendentes ficam mais na loja.
Segundo os lojistas, o homem estava bem vestido e tinha uma aparência de uma pessoa da classe média alta. Em todos os casos relatados, ele carregava uma bolsa onde guardava objetos e dinheiro roubados e agia com calma. A polícia militar chegou a deter o suspeito, mas foi obrigada a liberar por falta de evidências. Agora, os policiais aguardam a liminar do juiz para prendê-lo. Apesar de ter uma cabine policial aqui no bairro, os moradores estão insatisfeitos, pois na maioria das vezes a cabine está vazia. Agora o bairro ficou pior, né? Com esse movimento todo não tem jeito. O meu foi assaltado, foi dia 1 de fevereiro, R$270. Brincando, conversando, o rapaz me assaltou assim, sem mais, sem menos. Que eu veja, que eu saiba, não vejo policial por aqui não. Eu acho muito falha, muito falha. Porque na minha rua, por exemplo, a gente vê coisas desagradáveis. – 80% dos candidatos a motoristas são reprovados nos exames de rua em Juiz de Fora. O Jornal do SES acompanhou parte da maratona para conseguir a carteira de habilitação. Veja comigo. Quarta-feira, Tiago se prepara para seu último dia de aula na autoescola antes do exame. O estudante de jornalismo não esconde ansiedade antes da última aula. Espero que não fique nervoso, né? O nervosismo nessas horas é que atrapalha. O estudante entra no carro e parte para a reta final em busca da carteira de habilitação, acompanhado pelo seu instrutor Pedro Brás. Chegando ao bairro Nova Era, local do exame, Tiago treina com seu instrutor todas as manobras que vão ser cobradas pelo delegado da polícia no dia seguinte. Tiago vai bem em algumas e desliza em outras. A cobrança e a pressão são grandes. É muito comum em conversas informais de alunos que vão submeter ao teste de habilitação o alto índice de reprovação. Diante de tanta polêmica, nós viemos aqui um dos locais dos exames para saber os motivos reais de tanta reprovação. Quinta-feira, 8 da manhã, Tiago chega para o tão decisivo dia do exame. Durante o teste, algumas falhas acabaram resultando na reprovação do aluno. O instrutor Pedro Brás conta as principais falhas de Tiago. O problema é que os alunos não preparam, porque o examinador até são as pessoas até trata as pessoas bem, entra dentro do carro, por exemplo, entendeu? Conversa com o aluno, entendeu? Ele, igual o Tiago, por exemplo, ele fez exame agora, o examinador entrou, né? Ô Tiago, como é que tá? Tudo bem? Então, para tranquilizar. No final do exame, nenhuma surpresa. Tiago foi reprovado com menos de 5 minutos de prova. E essa é a realidade de mais de 80% dos alunos que se submetem ao teste de habilitação. Questionado também sobre a rigorosidade do exame, Tiago aponta a pressa e o nervosismo como um dos principais fatores da reprovação. Eu tinha um erro médio, 2 pontos, deixei o carro morrer no alto do morro, né? E depois que eu errei 2 pontos, eu poderia até cometer mais um, de um que eu não tomaria pau, mas eu fiquei nervoso e aí eu errei a sinalização, errei a ré e acabei sendo reprovado. Segundo o Departamento de Trânsito de Minas Gerais, só no ano de 2010, 65% dos candidatos que vão tirar o CNH foram reprovados. E agora, Tiago continua com a expectativa de passar no exame e conquistar sua carteira de habilitação. O Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora promoveu a 4ª Semana da Comunicação. Palestras e oficinas abordaram o tema redes sociais e sustentabilidade, despertando o interesse dos estudantes. O professor e jornalista Márcio Ferreira abriu a 4ª Semana de Comunicação do SES. Trouxe um debate muito relevante para a sociedade atual, que é redes sociais e sustentabilidade. O palestrante já tem 13 anos de experiência no mercado de assessoria de imprensa no estado do Rio de Janeiro. Durante essa semana, os alunos ainda terão outras palestras e oficinas. Também está reservada uma agenda cultural para promover a integração da comunidade acadêmica. E um dos pontos altos da Semana da Comunicação foi a visita de alunos de uma escola municipal ao SES, um momento de alegria e também de emoção. Representada pela aluna Gabriela Lagrota, a personagem Gabi Gabizoca animou as crianças que participam do projeto de inclusão social da 4ª Semana de Comunicação do SES.
Também foi apresentado para as crianças um teatro sobre a diferença entre publicidade e jornalismo. As crianças visitaram todos os laboratórios da Faculdade de Comunicação. Tiago Amaral, para TV SES. Para muitos, o vegetarianismo é bem mais que um regime alimentar, é uma filosofia de vida. O repórter Carlos Bergo mostra os benefícios e esclarece os mitos do vegetarianismo. Para alguns, uma forma saudável de se alimentar e levar a vida, comendo sim do bom e do melhor, excluindo do hábito alimentar o que para muitos é um excesso, as carnes, quaisquer sejam suas origens. Conversa agora com o vegetariano Gustavo Dias. Bom dia, Gustavo. Seus pais são vegetarianos, você foi criado dentro desse hábito, como é que isso aconteceu? Não, meus pais não são vegetarianos não. Na verdade, quando eu virei vegetariano, eu não conhecia ninguém que era vegetariano. Aí tinha alguns amigos meus que estavam na mesma onda, assim, de cultura oriental, e a gente começou a ler umas coisas e tal, e a gente acabou virando junto. E na época a gente parou de comer carne, mas ainda comia ovo e leite, né? E depois de um tempo, depois de uns 3 anos, 4 anos, eu parei de comer ovo e leite também. E virei vegano total, né? E Gustavo, como é que você se sente agora sendo vegetariano? Eu me sinto melhor do que antes, porque além de eu achar que foi uma escolha muito consciente, então assim, todos os motivos tem mais a ver com o que eu penso filosoficamente, nesse tipo de coisa. E também, metabolicamente, você sente uma diferença muito grande, porque, querendo ou não, é um estilo de vida mais saudável. E hoje em dia, sempre que eu faço algum exame de sangue, alguma coisa, muito mais saudável que antes. Dentro do vegetarianismo ainda existem 3 linhas que podem ser seguidas. Os lacto-vegetarianos, por exemplo, não se alimentam de nenhum tipo de carne e nem ovos, mas consomem leite e seus derivados. Os ovo-lacto-vegetarianos são os mais numerosos no vegetarianismo, consomem ovos, leite e todos seus derivados sem consumir nenhum tipo de carne. Por último, seguindo à risca a filosofia vegetariana, estão os veganos, que além de não consumirem nenhum tipo de carne, não consomem nenhum de seus derivados e evitam até mesmo o consumo de móveis e roupas de origem animal. Muitas pessoas veem o vegetarianismo como atitude de consumir apenas vegetal e como algo que cause certa debilidade nutricional, mas no fundo não é bem assim. A dieta vegetariana, ela tem pontos positivos, ela está associada a menor risco de doenças crônico não transmissíveis, diabetes, doenças cardiovasculares, alguns tipos de câncer. Fica aí a dica, procure profissionais qualificados para auxiliá-lo na sua escolha. O Jornal do SES fica por aqui, mais informações você encontra no nosso site jornaldoces.com.br. Bom dia para você!